pato, patati, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores, este é mais um videocast do Pato Fáustico, programa para discutir literatura, quadrinhos e afins. De volta depois de um longo período de recesso, né, quase 3 meses, e agora nós decidimos voltar com algumas mudanças. A primeira delas é o tempo reduzido do videocast, que foi algo que algumas pessoas nos pediram, né, para fazer. Então agora os videocasts vão versar sobre um assunto, né, um livro geralmente, e serão mais curtos. A gente pretende fazer de 10 a 15 minutos, mas voltamos dessa vez para continuar com o trabalho do Pato Fáustico em períodos mais curtos, né, atualizando o blog com vídeos e com textos como a gente fazia antes. Bom, o texto escolhido para recomeçar as atividades do Pato Fáustico é um texto que não foi escolhido à toa, porque ele mistura justamente aquilo que a gente vem discutindo no programa, que é a literatura e a linguagem dos quadrinhos. Então é o Guia de Rua Sem Saída, do Joca Rainer Serron, escritor de Cuiabá, Mato Grosso, e que publicou, se não me engano, 8 livros, são 4 romances, esse é o quarto, né? Se é que dá para chamar isso de um romance, né? Esse é o quarto, 2 de contos e 2 livros de poesia. Então o escritor já tem uma certa estrada e já é reconhecido na instituição literária, e aqui apresenta um projeto muito interessante em que ele mistura justamente a ficção romanceada com a história em quadrinho. Ele planejou roteiros em que as imagens seriam incluídas, imagens do desenhista André Dutti, e que resultou, né, nesse projeto, né, nessa mescla, vou ver se eu consigo mostrar rapidamente para vocês, de literatura e imagens, que é o Guia de Ruas Sem Saída. Bom, esse romance aqui ele abre já de forma extremamente eficaz, né? Porque ele abre assim, né? Você tá, era uma vez e fim. Queria começar a história dessa maneira. Era uma vez e fim. Mas não. Existem outras coisas entre esses dois extremos. Por exemplo, mãos. Né? Então esse é o início do texto, né? Ou seja, o Era uma Vez, né, já é autorreferente, né, já evoca o espaço da imaginação, né, até o espaço da fábula, que depois vai ser retomado a partir de um personagem que a gente já vai falar. E além disso, né, o texto já começa a tatear as possibilidades discursivas, porque na realidade, a partir da leitura desse romance em profundidade, a gente vai perceber que ele é um texto extremamente hermético, né? Então essa saída do, por exemplo, monstro vai ser usada depois, por exemplo, diagnóstico, por exemplo, hospitais, né? Ou seja, as hipóteses que podem ou não ser utilizadas pela textualidade em si, né, pelas escolhas do escritor, já de uma certa forma sinaliza as múltiplas possibilidades que esse texto vai adquirir. Tentando resumir um pouco o enredo, e o próprio autor se atrapalha nesse momento, lá no blog vocês vão ter alguns links para ver ele falando sobre o livro, né? É a história de um sujeito que está perdendo os órgãos e está expelindo chips pelo corpo, né? E é a história de um outro sujeito que está precisando fazer um transplante de fígado, né? Esse primeiro sujeito, a gente imagina que ele tem, porque isso não é muito certo, é que ele tenha sido um escritor de sucesso, a gente não sabe se é verdade, se é a imaginação dele, um desenhista de sucesso, e que inventou o emblemático herói Homem-Escada, né? Cujo poder é justamente isso, é auxiliar as pessoas através de uma escada, que faz parte do corpo dele, a subir em algum lugar, né? Bom, então essa conformação do texto, né, em que o aleatório, o acidental são tematizados junto com a própria obscuridade da história, são recorrentes no trabalho. Em várias passagens a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, e aí fica em casa do leitor escolher. Essa ambiguidade, ela favorece a própria construção dos personagens. Então existem trechos em que a primeira pessoa e a segunda se confundem, existem outros trechos em que, como esse aqui, por exemplo, que ele diz assim: ele diz, você vai embora, sai dessa.
quem é você? De onde saiu? Para que essa barba? Ele diz, sou todo ouvidos, pode dizer. Em que o ele diz e a réplica são o mesmo personagem falando de si, né? Num fluxo, num monólogo extremamente caótico em que o próprio sujeito se confunde, né? Como sendo eu e sendo a sua alteridade. Existem trechos em que as palavras se misturam até a perda do sentido, né? Isso no blog eu já escrevi um texto sobre o livro e lá está um pouco mais trabalhado, né? Então se vocês quiserem mais informações tem o texto. Mas na realidade é uma tentativa a todo momento, inclusive a história, né? Ela muda de foco entre esses dois narradores, o sujeito que quer o transplante e o sujeito que perde o órgão, e que de uma certa forma misturam esses dois espaços, né, desses dois sujeitos com os espaços da imaginação desse sujeito num turbilhão aí de possibilidades que torna esse texto bastante complexo numa primeira leitura. Além disso, a gente não falou aqui, existem os desenhos, né, um quadro por página, um trabalho magnífico do André Dutti, em que as principais características, né, a primeira é o preto e branco, né, que de uma certa forma ajuda a realçar as formas, né, a ausência de cores realça as formas do desenho e também a tragicidade das cenas, né. Em algum momento evoca o Picasso, né, e o cubismo, não é um desenho cubista, mas evoca na medida em que o desenhista ele tenta reduzir alguns momentos às figuras geométricas básicas, né, o círculo, o retângulo. Em alguns momentos ele inclusive lembra diretamente o cânone do cubismo, que é a Guernica, né, como nessa cena do incêndio, né, e que mais uma vez o sombreamento, né, ajuda a compor a tristeza do momento, né, e além disso o próprio uso da perspectiva e das várias maneiras de se ver um desenho que é sutilmente incorporado pelas escolhas do André Dutti. Bom, por essas e outras razões, o Guia de Rua Sem Saída é certamente um livro que merece a leitura, e principalmente pelo fato de propor essa mescla, né, propor essa mistura, e isso hoje em dia está cada vez mais comum. Nós iremos falar ainda esse mês de alguns livros que misturam a literatura com a linguagem do blog, por exemplo, e que na realidade é uma tentativa de mostrar todas as possibilidades que o romance, que a ficção como todo, mas principalmente o romance, estão tateando, né, atualmente até para se preservar enquanto gênero. Bom, então, se você não leu, Guia de Rua Sem Saída, Joca Reinhard Terron, é uma boa pedida para o tempo livre. Voltaremos numa próxima. Tchau!